Obrigado. Já, já. Aí é o seguinte, ó. A função I cos, que vai do intervalo 0π no intervalo menos 1, dada por I cos de x igual a cosseno de x, qualquer que seja x no intervalo 0π, aí essa função aqui, ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, I cos, essa função I cos, ela é, muito bem, ela é invertível, ela tem inversa. Daí a seguinte definição. Tá? É a inversa, a função inversa da função I cos, não é da função cosseno, porque a cosseno não tem inversa. Ela é denominada função arco, ela é denominada função arco cosseno, sendo denotada, aqui cabe uma vírgula, sendo denotada por arc cos, e é evidente que ela vai do intervalo menos 1, 1, aonde? No intervalo 0π. Daí, as seguintes propriedades. Primeira propriedade. Quem é o arco cosseno do I cosseno de x? Ou seja, quem é o arco cosseno do cosseno de x? É x, que é a inversa, mas é x para todo x aonde? Para todo x no intervalo 0π. Preste atenção. Tá certo? Quem é o I cos do arco cosseno de x? Isto é, quem é o cosseno do arco cosseno de x? É x, mas agora é x, qualquer que seja x aonde? No intervalo fechado, menos 1. Sintetizando isso aqui. Isso aí. Sintetizando, você tem o seguinte. Dados x no intervalo menos 1 e y no intervalo 0π, tá? Tem-se o y é o arco cosseno de x, sabe, mosquito? O y é o arco cosseno de x, se somente se o x é quem? Cosseno de y. Eu não vou dar exemplos numéricos que você já está sabendo. O que eu vou dar é uma relação entre o arco cosseno e o arco seno. Tá?
que observe o seguinte, ó, tá? Veja aqui. O ângulo θ pertence ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, o ângulo θ pertence a esse intervalo, se somente se, o quê? O θ é maior ou igual a menos π sobre 2 e é menor que ou igual a π sobre 2. Tá certo? Tá bom? Correto? Tudo bem isso aqui? E aí o que é que eu faço? Tá? Se você multiplicar por menos 1, o θ maior ou igual a menos π sobre 2 menor. Multiplicando por menos 1, o que é que você obtém? Você obtém π sobre 2 maior ou igual a menos θ maior ou igual a menos π sobre 2. Soma π sobre 2, o que você obtém? π maior ou igual a quê? π sobre 2 menos θ maior ou igual a 0. Ou seja, se somente se, o ângulo π sobre 2 menos θ pertence ao intervalo 0π. Continha besta, fácil, tá certo? O ângulo θ pertence a esse intervalo se somente se π sobre 2 menos θ pertence a esse. Agora, observe, não esqueça isso aí, tá? Observe o seguinte. Esse é o domínio de quem? Esse é o domínio de quem? Isso aqui é o domínio da função e seno. E isso aqui é o domínio da função e cosseno. Tá certo? Agora, observe uma coisa. Venha para cá e observe o seguinte. Será que dá para eu continuar aqui para não ver essa informação, tá? Ora, dado x no intervalo menos 1, 1, me diga uma coisa. Quem é o arco cosseno de x? Isso aqui é o arco cosseno. Como o x está no intervalo menos 1, 1, eu sei que o x é o seno de quem? Do arco seno de x. Não é? O x, ó, o x que está aqui dentro, que está no intervalo menos 1, 1, ele é o seno do arco seno de x. Agora, aonde é que está o arco seno de x? Então vamos com calma. Vamos tirar uma conclusão primeiro. Se o x está no intervalo menos 1, 1, eu tenho duas coisas. Tens que o arco seno de x, o arco seno de x está em que intervalo, hein? Está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Não está? Não está? Então, ótimo. Grave essa informação, então vamos lá, ó. Vem para cá, ó. Então, eu quero o arco cosseno de x. Isso aqui é o arco cosseno do seno do arco seno de x. Tá certo? Só que isso aqui é o arco cosseno.
O seno de um ângulo, o seno de qualquer ângulo, é o cosseno do seu complementar. Então, quem é o seno desse ângulo? É o cosseno do seu complementar. Correto? Mas onde é que está π sobre 2 menos o arco seno de x? Agora volta para cá. Você tem duas coisas. O arco seno de x está aqui. E aonde é que está π sobre 2 menos o arco seno de x? Se o ângulo θ está aqui, aonde é que está π sobre 2 menos θ? Está no intervalo 0π. Ou seja, tem isso e isso que eu vou concluir aqui. Aonde é que está esse ângulozinho aqui, hein? Aonde é que está esse ângulozinho bem aqui? Está no intervalo 0π. Acontece o seguinte, se o x está no intervalo 0π, quem é o arco cosseno do cosseno de x? É o x. Então, quem é o arco cosseno do cosseno de um ângulo que está no intervalo 0π? É ele próprio. Então, isso aqui é π sobre 2 menos o arco seno de x. Entendeu? Ou seja, você tem uma... vamos botar o ou seja aqui. Ou seja, qual é a fórmula? O arco cosseno de x é π sobre 2 menos o arco seno de x. Para todo x aonde, hein? Começa daqui, ó. Para todo x no intervalo menos 1. Então você tem uma relação entre o arco cosseno e o arco seno, tá? O arco seno e o arco cosseno. Agora é fundamental isso que está aqui, ó. Se o x está no intervalo menos 1, onde é que está o arco seno? No intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. E onde é que está π sobre 2 menos o arco seno? No intervalo 0π. E aí eu posso usar essa identidade aqui, quando eu chego aqui. Tá? Mas essa identidade é muito boa, porque ela diz que o quê? Tá? Porque como você tem essa igualdade para todo x, tá certo? Como, olha aqui, ó, como o arco cosseno de x é π sobre 2 menos o arco seno de x, qualquer que seja x no intervalo menos 1, aonde o arco seno for diferenciável, o arco cosseno é diferenciável. Então, a conclusão é que a função arco cosseno, ela é diferenciável aonde? No intervalo menos 1 aberto. E quem é a derivada do arco cosseno? Derivada da constante π sobre 2, que é 0, menos a derivada do arco seno, que é menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2. Ou seja, não tem nada de novo na função arco cosseno. Tudo que eu sei para a função arco seno, basicamente eu sei para a função arco cosseno. Agora, tem uma coisa que você não deve, eu devo mencionar aqui, enfatizar, é o gráfico dessas funções. É o gráfico dessas funções. Calma. Qual é o gráfico dessas funções, hein? Qual é o gráfico da função I seno? A função I seno é a função seno
Em que intervalo? Menos π sobre 2, π sobre 2. Então vamos lá. Está aqui. XY. Ó. Menos π sobre 2. Aqui é o π sobre 2, desculpe. π sobre 2, igual distância aqui, quem? Menos π sobre 2. Aqui está o 1, aqui está o menos 1. Ela passa por esses dois pontos. O gráfico, a função seno, quer dizer, o gráfico da função seno, ele passa por esses dois pontos. E faz isso, né, ó. Tá? Tá aqui. Isso é a função I seno, tá? Cuja inversa é a função arco. Então, como é o gráfico da função arco seno? Porque é o simétrico, né? Mas eu vou desenhar separado, eu vou desenhar no outro canto, tá? Tá aqui x e y. Agora eu quero desenhar o gráfico de quem? Da função arco seno. O domínio é o intervalo menos 1, 1. O contrário, ó. É o contrário. E o contradomínio? Menos π sobre 2. Tá? Menos π sobre 2. π sobre 2. Então ela passa por esse ponto, passa por aqui e passa por aqui. Então como é, ó, não é? É assim. É o mesmo gráfico de uma Tá aqui. X alfa? Não, não é. Não é, claro que não, tá? Olha aqui, x ao cubo vai todo canto, né? Aí a derivada aqui é zero, x ao cubo a derivada é zero. Raiz cúbica a derivada é infinita, tá? Aqui a x ao cubo que a derivada é zero, aqui não tem reta tangente. Tem reta tangente, mas a reta tangente é vertical. Olha aqui, ó, a reta tangente aqui é o quê? Horizontal. A reta tangente é horizontal, a reta tangente aqui é vertical, porque é inversa. A reta, desculpe, estou pegando os pontos errados. O correspondente é esse. Reta tangente aqui é horizontal, no ponto correspondente na inversa, vertical. Aqui é horizontal, no ponto correspondente na inversa, vertical. Esse é o gráfico da função. Que função? Arco seno. Façam do arco cosseno. Tá? Quanto tempo? Pronto. Começa aí.